que surgiu o Pariscast? Pariscast foi lindo. Nossa, agora você, sem querer, você pegou no... Pariscast é o podcast da Ana. Ele está engavetado, é um projetinho que está ali, mas eu sou muito fã de podcasts. E me emociona muito falar do Pariscast, porque o Pariscast, ele me devolveu para a mídia. Eu comecei a me realizar, eu sempre soube que eu queria ser apresentadora de televisão, né? Isso era nato. Quando eu era menor, minha família não sabia se eu queria ser cantora ou se eu queria ser apresentadora, jornalista. Eu pegava ali um potinho de desodorante que tinha o formato de um microfone e eu sentava todo mundo e falava, vocês vão me assistir agora. E ali ficava todo mundo, né? A única menina da família. Então tinha aquela coisa da apresentação, do balé, mas eu gostava de falar, né? Então eu gesticulava muito, gostava de falar. E eu realizei meu sonho em ser apresentadora de televisão em um programa. Eu comecei com merchans, e aí eu tive um programa que chamava Festa do Interior, que a gente ia aí para os rodeios, para as festas da vida. Depois eu tive um programa chamado Programa Ecológico, que eu fui de 0 a 80 da balada, eu fui para a ecologia, que foi um sucesso também na época. Eu lembro que o episódio muito marcante desse programa foi quando nós fizemos a trajetória do Rio Tietê, que nós fomos lá em Salesópolis e terminamos em Castilho, da Fontezinha até a Imensidão, onde ele cruza ali com o Rio Paraná. Foi lindo esse programa. E depois tinha um programa que chamava Cena Urbana, que a gente apresentava as cidades. E aí, nessa época, a mídia social era meio mato, sabe? As redes sociais eram mato, literalmente. E ali eu falei, como que eu vou como eu vou me inverter, como eu vou trazer a rede social para a minha trajetória. E eu era muito focada no profissional e não dava muita abertura para o pessoal. E quando no pessoal, enfim, eu falei, acho que chegou o ponto de eu olhar para minha família. Meu sonho materno, eu sempre soube que eu seria apresentadora e mãe. E eu falei, começou a pegar o sonho materno, né? Tava ali com 25 anos, acho que já tá na hora de a gente começar a pensar nisso. Então apareceu, né, uma pessoa e eu falei, vou me permitir viver. Só que quando você se permite um relacionamento, você precisa também aceitar, né, o ceder e o entender o espaço da outra pessoa. Claro. E ali naquele relacionamento, essa fama que já existia na época, né, existia muito um assédio positivo, né, não era sempre falando uma visibilidade. Assédio, porque é muito, muito comum hoje as meninas, as influenciadoras terem esse espaço na publicidade, no meio social. Hoje uma influenciadora, ela chega num ambiente, ela já é reconhecida e são muito comuns. Naquela época, a apresentadora de TV, ela era muito estrela, né? Sim. Tinha um estrelismo, e ainda tem, porque não é por isso, né, a minha posição na comunicação. Então isso pesou para ele, e foi onde eu falei, acho que eu vou tirar o pezinho daqui. Olhei para outras vertentes da comunicação, foi onde eu fui para o marketing digital, o marketing institucional, perdão, e fui para salas. Então eu fui ser marketing de uma OS de saúde, e eu trabalhei ali fazia gestão de 8 AMEs no estado de São Paulo, 2 redes Luci Montoro e uma Santa Casa. Desafiador, hein? Muito, muito, muito desafiador. E a todo momento as pessoas queriam me colocar à frente à câmera. E eu falava, não, gente, aqui é outro ponto. De escrever matéria, de roteirizar, de falar na essência de um marketing que cuida tão lindamente de um lado muito sensível, né? Pessoas doentes. Sim. E como que a gente transforma isso em uma comunicação positiva? Então a TV corporativa, quem está ali sentado numa recepção de atendimento e que muitas das vezes deve estar passando por um momento difícil, de dor, né, a gente tinha pacientes oncológicos, então toda uma família que estava ali numa recepção de atendimento, de você tentar tornar esse momento um pouco mais leve numa recepção. Então eu vivi isso intensamente e vivi isso inclusive na pandemia, e eu tive a missão, a desafiadora missão em ser a portadora da mensagem das famílias, né? De quando os óbitos
pela Covid acontecia. Nossa, desculpe te cortar, como que você lidou com isso? Psiquicamente? É muito difícil. Se você me perguntar qual o maior ponto mais desafiador de toda a minha carreira, com certeza foi esse. E era frequente? Todos os dias, 20, 30, 50. Teve um dia que foram 112. Como você lidou com isso psicologicamente? E gestante. Foi na mesma época? Mesma época. Muita sabedoria. Me deu muita sabedoria para hoje estar lidando com o momento em que eu vivo de muita exposição. Mas, obviamente, isso te afetou emocionalmente. Muito. E eu perdi o meu pai na mesma época, não por Covid. Ele foi um infarto fulminante. E ninguém sabia me dar a notícia. Ninguém conseguia me dar a notícia. E ali foi um elo muito paralelo. Eu vivi os dois pontos, porque eu precisei fazer isso para muita gente. E por ser essa fortaleza para conseguir dar... E toda a minha trajetória me levou para esse momento. E talvez a minha comunicação mais importante, ela não tenha sido televisiva, ela foi por um telefone, foi só entre eu e a pessoa. Com toda certeza, não tenho dúvida disso. Porque ali eu tinha a missão de levar a pior notícia da vida da pessoa, tentando ser leve. O mais responsável possível. E com o meu pai, eu quase descobri por um grupo de imprensa. E por isso que eu tomo muito cuidado com qualquer notícia que a gente vai passar, porque a gente nunca sabe como essa notícia vai chegar do outro lado. E aí eu tive a notícia do falecimento do meu pai pelo meu então ex-companheiro.